Bom, gente, a gente tem visto muito falando da educação 4.0, a cidadania digital, são várias teorias, né? Mas uma coisa que sempre volta são pessoas criativas, makers. Como formar numa sociedade extremamente complexa, conectada, on demand, recebendo informações a todo tempo, a todo momento, toda hora você tem que se reeditar no mundo de hoje, não é verdade? Então, com vocês, Miguel Thompson. Bom, boa tarde, pessoal. Depois da feijoada é difícil a gente prestar atenção, né? Em São Paulo quarta-feira é dia de feijoada, não sei se aqui em Curitiba é também, né? Bom, eu vou falar um pouquinho de criatividade, é a primeira vez que eu falo essa palestra, então eu vou mais servir de legenda para as figuras do que o contrário, tá? Então a gente começa falando, a escola, ela tem um baita problema com a criatividade, porque a gente foi criado para instruir, na verdade, e não para libertar. A escola não está preparada para libertar os jovens. O aluno criativo, o aluno crítico, ele costuma questionar demais a gente, e a gente fala só na teoria, porque quando os meninos vão e ocupam as escolas, a gente fica meio assustado com esse movimento. Mas a gente não vai conseguir viver nessa sociedade 4.0 se não formar pessoas livres, pessoas críticas. E por que a escola não consegue fazer essa mudança? Porque a gente é filho de um movimento chamado Iluminismo, que foi maravilhoso, que juntou o pensamento filosófico com o pensamento científico e criou modelos de especialização. Vamos ver se eu consigo. Então, desse Iluminismo, eu sempre conto que existia uma subcorrente. Onde será que tem? Ixi, apagou. Uma subcorrente chamada enciclopedismo, que no século XVIII organizou todo aquele conhecimento que estava sendo espalhado pela Europa depois da prensa de Gutenberg. Então, dois editores, o Diderot e o D'Alembert, organizaram o conhecimento em especialização. E a escola é filha dessa especialização. As enciclopédias são as disciplinas. Isso foi muito importante, verticalizar o conhecimento. As ciências foram surgindo muito no século XIX, e a escola, então, pegou isso, essa sistematização, e usou como forma de organizar o pensamento, a especialização. Só que a modernidade, esse período também chamado de modernidade, que pós-Idade Média, tinha uma tendência de querer organizar e estruturar demais o mundo, né? Então aqui a gente tem um desenho do Quino, a patroa está pedindo para a moça organizar a sala, e a Guernica está lá atrás, e ela organiza, inclusive organiza a Guernica, né? Então, a escola quer organizar tudo, quer estruturar tudo, quer hiperestruturar tudo. E a gente não consegue fugir dessa malha da modernidade, que é um modelo civilizatório. Só que, o que acontece? O especialista, que o Rubem Alves diz que o especialista é aquele cara que sabe cada vez mais e cada vez menos, né? Ele vai mergulhando, mergulhando, mergulhando. E a escola é formada por especialista. O velhinho está querendo alguma coisa com a mocinha. Mas esse linguajar de especialista não seduz. E a escola não consegue seduzir. Por quê? Na palestra anterior, a gente estava falando da questão da cultura infanto-juvenil. A escola não se aproximou da cultura infanto-juvenil e ela despreza a cultura infanto-juvenil. A gente, quando fala da Anitta, quando fala do Safadão, a gente acha que não faz sentido nenhum. Deixa eu perguntar aqui nessa sala, quem conhece a Peppa Pig? Levanta a mão, por favor. Quem conhece a Peppa Pig? A questão, o modelo piagetiano construtivista, ele era muito ligado à clínica. Eu e você. O teu conhecimento prévio me interessa, porque eu te ajudo a conhecer, porque conecto com aquilo que eu quero falar. Só que numa sala de aula com 30 alunos, é impossível saber o conhecimento prévio de cada um. Mas se eu perguntar se eles sabem o que é Peppa Pig, eles sabem. Então você tem uma estrutura de conhecimento prévio da cultura infanto-juvenil, da cultura de massa, que é desprezada pela escola. No entanto, se você usa, você gruda a rede conceitual experiencial do jovem nesse conhecimento. Então, a especialização, o mundo do trabalho, o Taylor, o Fayol e o Henry Ford falaram, olha, a especialização gera boa ciência e boa filosofia.
Se eu especializar o meio de produção, o trabalhador, e todo mundo lembra do Charlie Chaplin fazendo aqueles movimentos, eu vou produzir muito, né? E mais, eu vou fragmentar o conhecimento desse trabalhador, que antes era um artesão, que dominava todo o processo da compra à venda, e eu vou ser dono de todo o processo, e na fragmentação eu ganho produção e perco em força de trabalhador. Essa é uma ideia marxista. E a escola é basicamente isso. O ensino médio, principalmente o ensino médio, o que ele faz? Ele vai trabalhando com a especialização, o professor de biologia não sabe nada de física, e não quer saber, e não sabe o que ele está formando lá na frente. No final das contas, a gente não sabe o tipo de ser humano que a gente está formando. É o mesmo modelo da fábrica. Só que esse modelo, ele deu sinais de cansaço no começo do século XX. A escola de Frankfurt, Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer, falaram assim, essa especialização não está boa, está ruim. Por quê? Os trabalhadores estão morrendo lá na esteira, na prensa mecânica, sei lá onde que ele está morrendo. Londres é uma baita poluição, e o problema é sistêmico. E as pessoas falaram, para que é filósofo e sociologia? Aliás, não serve para nada, a gente está discutindo isso, vamos tirar filosofia e sociologia, que não faz sentido. No entanto, rapidamente, no meio do século passado, um bando de especialistas produziu a bomba atômica. E a bomba atômica poderia destruir o planeta. Então, a hiperespecialização, os físicos lá do projeto Manhattan, não pensaram nas consequências éticas do que aconteceria se eles fizessem uma fissão atômica. E aí, uma fissão. E aí, assim como a música do Gil fala que há uma contradição, né, o Japão da paz, né, surgiu a partir da bomba atômica, a bomba atômica gerou uma contradição sistêmica, porque pós-bomba atômica, uma série de movimentos sistêmicos começaram a surgir. E aí, é por isso que fomos buscar no Oriente. A literatura, a poesia beatnik norte-americana bebe do Oriente, porque o Oriente não viveu a fragmentação do Ocidente. O Ocidente, desde o alfabeto ocidental, já fragmenta demais o conhecimento. Enquanto que, no Oriente, um ideograma japonês ele é uma totalidade. É o amor, é a primavera, você não consegue mexer. O teatro japonês, muito do teatro é mais silêncio do que fala. Está na interconexão a ação dramática. O Ocidente não consegue trabalhar conexões. E aí, o que acontece? O hippie, o movimento, o rock and roll, surgiu a ideia pós-bomba atômica da adolescência, não existia. James Dean, né? O movimento ecológico, o movimento pacifista, o movimento gay, os direitos dos negros, todos foram pós-bomba atômica. Então, a partir dos anos 50 e 60, começa uma movimentação sistêmica, que demorou muito para entrar na escola. A escola do ensino básico está recebendo agora essas questões. Faz uma piada racista numa sala de terceiro ano do ensino médio, o que acontece? Ou sexista. Todo esse movimento demorou muito. As universidades adquiriram isso rapidamente, mas continuaram departamentalizadas, mas agora o ensino básico está vivendo isso. Então, a criação, toda essa discussão, leva para essa ideia de formação integral que a base traz, que é, a escola não pode ser só cabeça, a escola não pode ser só razão, ela tem que ser intuição, ela tem que ser corpo, ela tem que ter sistema, ela tem que ter sociedade, ela tem que ter ecologia, tem que ter natureza. Essa crise que a gente está vivendo, a crise da modernidade, a especialização não resolve os nossos problemas. Mas a ciência também não. E aí, o que se acredita? Abandona-se a ciência, joga-se os dados fora e a gente agora vai acreditar na fé. É o que a gente está vivendo em vários lugares. Eu sugiro que vocês assistam um seriado chamado Years and Years, que está no Netflix ou HBO. Acho que é Netflix. HBO. Dá uma olhadinha, vê como eles analisam, a partir de 2019, como é o mundo. Esse mundo complexo, então, que busca uma integralidade, eu boto sempre o Da Vinci como esse agente integral, artista, engenheiro, o riso da subjetivo, porque essa escola que nós criamos, ela afastou o ser humano, não interessa o ser humano. A gente quer falar membrana celular, citoplasma e núcleo, a gente fala em listas. A modernidade, o iluminismo, trouxeram as listas e eliminaram os seres humanos. Tiraram a contação de história. A gente ensina como quem fala listas.
de supermercados. Você não ensina como quem fala que vai fazer uma comida de domingo, que a tua avó fazia, que a bisavó fazia, que traz uma narrativa por trás. A escola criativa, a escola do século XXI, tem que trazer narrações, tem que romper com os modelos do iluminismo, sem negar o iluminismo. Quer dizer, a fragmentação é importante. O Descartes trouxe um pensamento de análise. Então, eu não quero negar o iluminismo, a cognição, mas eu quero centrar, para que a gente seja criativo no mundo complexo, não podemos abrir mão de muitas habilidades. A Base Nacional Comum, ela tira da especialização, do conceito, para o verbo, para a ação. Reparem como começa a se falar de habilidade. Habilidade mesmo, a taxonomia de Bloom na escola, vem de 1956, pós essa crise do especialista. Então, essa crise do especialista gera uma movimentação em direção à ação. E aí a gente fala das habilidades e competências. E uma habilidade muito importante, que a gente não pode negar, embora a gente fale da fragmentação, é a análise. A gente tem que olhar os fenômenos complexos e, de alguma forma, tentar decompô-lo, para depois encontrar regularidades. O século XXI é o século da síntese. Aqui a gente está com o Steve Jobs, num algoritmo que é dentro de um hardware aí, que é o celular, e ele construiu uma linguagem comum que foi juntando coisas aparentemente diferentes. Ele produziu sínteses. A capacidade de olhar a bagunça dos ecossistemas, desses modelos sistêmicos, e encontrar regularidades, é que vai fazer com que a gente crie. Quais são as regularidades desse mundo bagunçado, por exemplo? Nós estamos vivendo algumas forças desse mundo. A crise do iluminismo acaba com a hierarquia. O conhecimento é hierárquico. A família é hierárquica, a empresa é hierárquica, a escola é hierárquica. Mas, basicamente, gradativamente, a gente está rompendo com as hierarquias. Você negocia com seu filho em que restaurante você vai, quando vai ser as férias. Quando, há 30 anos atrás, não acontecia isso. Se um menino quisesse interferir numa decisão da família, levava um pedala do pai, vai dormir. A centralidade do pai desaparece, né? Então, embora o mundo seja complexo, há vetores que estão fazendo com que a gente entenda melhor esse mundo. Um deles é o fim da hierarquia, o fim da linearidade. O que o Jobs sacou? Que se a gente trabalhasse num mundo não linear, ia ser muito mais interessante, por exemplo, para vender produtos. Ele criou o iTunes. O que é o iTunes? Quando eu era novo, eu queria ouvir uma música, Que Será Que Será? Do LP, tinha um negócio, vocês são novos, existia um negócio chamado LP. Pois é, era uma bolachona grande, sabe? E essa bolachona grande, você tinha que ouvir uma música atrás da outra, linear. Quando eu era mais novo, eu queria ouvir o Que Será Que Será, que eu já era comunista desde criança, hoje já não sou, mas na época era. Aí meu irmão não deixava, porque risca o disco se você mexer na agulha. Hoje não, você pode, no iPhone do teu filho, no celular do teu filho, no iPod, ele escuta do jeito que quiser, na ordem que quiser. Quando você alugava um carro, uma bicicleta, você fazia um movimento linear. Andava para algum lugar e devolvia. Hoje, não sei se em Curitiba tem as amarelinhas. Tem? Você deixa em qualquer lugar. Eu gostava de ver novela, chegava em casa às 8h30 da noite, tinha uma novela chamada Selva de Pedra, às 7h30, era 8h30 da noite. Jogava bola o dia inteiro e ia ver Selva de Pedra, às 8h30 da noite. Se você perguntar para o teu filho hoje, para a tua filha, que horas passa Grey's Anatomy, vai falar, que horas passa? Você está louco? Então a gente vive um mundo não hierárquico, não linear e imaterial. A materialidade começa a desaparecer. Por quê? Porque a gente está cada vez menos com posse. Você assina. Você não compra as coisas, você não tem as coisas. Você assina um produto, você não tem a bicicleta. Você aluga e solta ela em qualquer lugar. Aquela TV de 42 polegadas, você substitui num dia que você quer ver o jogo da Champions League à tarde, você fica escondido no banheiro vendo no teu celular. Então, um outro vetor é a imaterialidade. As coisas estão sumindo, a não posse. As pessoas querem viver mais experiência. Mas por que você está falando tudo isso? Porque cada vez mais a gente precisa ir num mundo onde a gente vai precisar de imaginação.
produzir novas coisas. E o que é imaginação? É imagem em ação. Imagem em ação. Lembrando que a gente tinha, lá no Paleolítico, aqui, ó, tomara que ele não faça esse bambolê de pedra, porque se cair no pé do menino, quebra, né? Mas, o que é imagem em ação? Eu projeto um produto, eu projeto uma ponta de uma pedra pontuda, pego, como eu tenho o polegar em oposição, eu bato uma na outra, vou deixando ela pontuda e mato o mamute. Imagem em ação, imagem em ação, criação. Na sociedade, se no começo do século XX, o Henry Ford dizia assim, ele produzia 15 milhões de Ford, ele dizia assim, todo mundo pode ter o Ford da cor que quiser, desde que seja preto. Por quê? Porque a sociedade de massa produzia um único produto aos milhões e as pessoas consumiam. Hoje, a gente ainda continua consumindo, só que você quer um iPhone 10, 11, 12 a cada semestre. Para que isso seja criado, tem que ter um agente imaginativo, tem que ter alguém criador. E isso é a imagem em ação. Por isso que aparecem essas palavras, maker, modelos ativos, hands-on, porque o capitalismo sabe que se não produzir gente criativa, não há mais produtos e serviços. Olha a quantidade de aplicativo que tem no seu celular. Por trás tem alguém, um designer, um pensador, que pensou um problema e resolveu. E logo depois foi para outro lugar. Por isso aparece tanto a palavra empreendedor, porque os empregos estão desaparecendo, mas os trabalhos não. E aí, pessoal, a escola não trabalha uma atividade que o Design Thinking faz, que é o e se. A gente vai lá e explica a membrana celular, citoplasma, núcleo. E aí, comumente, a gente não fala, e se não existisse membrana celular? E se não existisse núcleo? E se Marx não conhecesse Adam Smith? E se Darwin não conhecesse Adam Smith? E se o Mendel não conhecesse ervilha? E se a gente não tivesse elegido o Bolsonaro? Então, é o e se, e se, e se. Porque a gente trabalha a explicação e não trabalha a compreensão nem criação. Então o menino vai lá e faz aquela trilha que você estabeleceu, disciplinar e iluminista, mas ele não rompe com essa trilha. Então esse exercício é fundamental para a criação. Essa é uma atividade muito usada pelo pessoal do Design Thinking. Brincar, brincar e brincar. É fundamental estimular a brincadeira. Por isso começa a aparecer cada vez mais a ideia de game. Porque a brincadeira estimula a imaginação. E sentir. Se você não sentir, como a escola não trabalha, a gente só consegue aprender quando a gente conecta sentimento com razão. O Antônio Damasio trabalha muito bem isso, no livro Erro de Descartes, no último livro sobre todas as coisas. É fundamental criar um projeto educativo onde haja afeto, onde haja conexão. Por quê? Porque todos os meninos que ajudaram a quebrar o mundo em 2008, da Lehman Brothers e daqueles bancos, eram meninos geniais, só que só se trabalhou a razão. E quando a escola trabalha só a razão, e não o afeto, e não a ética, gera tecnocratas que não pensam nos outros, não são empáticos. O brincar é fundamental, o sentir é fundamental para que se crie. O autoconhecimento, por isso toda vez a gente está falando disso. Quem eu sou, para que eu possa criar, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. E eu sabendo quem eu sou, eu sei quem é o outro. E sabendo quem é o outro, empaticamente, eu sei a necessidade do outro. Quando o Adam Smith fala muito em empatia, não tem a ver só com essa empatia amorosa que a gente fala. Empatia é me colocar no lugar do outro. Como você chama? Daniela. Se eu me coloco no lugar da Daniela e sinto as dores da Daniela, eu falo, a Daniela está precisando, sabe o quê? Toda vez ela está indo trabalhar, mas ela está sem mochila. Estou sentindo as dores da Daniela e eu sei fazer mochila. Vou vender mochila para a Daniela. A empatia em Adam Smith tem muito esse sentido do bom, porque ele era um cara muito bacana, mas também tem o sentido de produzir algo para alguém. Por isso que o empreendedor moderno fala, eu quero saber as suas dores. Autoconhecimento, autoestima. Quem não tem autoestima alta, não cria. Nas empresas, nos grandes grupos, é muito comum tirarem sarro dos inovadores, dos criativos. Eu trabalhei numa empresa onde, quando chegavam os criativos, e por acaso era eu,
Isso aí, chegaram os maconheiros, chegaram os hippies. Por quê? Porque uma empresa não quer romper com o seu status quo. Se chegar um cara muito diferente e propor um produto novo, o que acontece? Tudo que eu acreditava desmorona. Então você tem que se achar. Por isso que o Steve Jobs se achava, por isso que o Bill Gates se achava, por isso que o Elon Musk se acha, todo mundo se acha. Por quê? Porque é muito difícil inovar. Porque senão, eles vão destruir você. Por quê? Porque você vai destruí-los. Com o teu novo produto, você vai eliminar. Com o teu novo paradigma, você vai eliminar o outro. Quando o Lavoisier descobriu lá que a oxigênio, lá na química, explodia, combustão, aquelas coisas, todos os alquimistas perderam o emprego. E os alquimistas que ficaram lá 30 anos depois do Lavoisier, começaram a ser folclorizados. Se aparecer um professor aqui, nessa escola privada, rica, que ainda usa mimeógrafo, o que vocês vão falar? Está louco? Então, a autoestima é fundamental para quem cria as narrativas, contar a história. A escola precisa contar a história. O mundo medieval, os trovadores contavam história. Homero, Hesíodo eram grandes contadores de história. O pajé é um grande contador de história. E a modernidade rompeu com a narrativa. A escola rompeu com a narrativa. É fundamental desenvolver um currículo como quem conta história. Porque as narrativas estimulam a imaginação, fazem conexão com o mundo. A literatura é fundamental, porque ao ler os personagens, você vive o outro, você desenvolve a empatia, e você sai e começa um processo de fabulação, de imaginar o outro, de imaginar outros mundos, de imaginar outros finais. Quantos filmes e peças e livros que você termina de ler e fala assim, você podia ser um outro. Isso é a fabulação. Não se cria se você não fabular. E aí as narrativas podem ser as tradicionais, mas podem ser as narrativas gráficas. Por que a Netflix faz tanto sucesso? Porque teu filho pega um final de semana e vê 10 episódios de 50 minutos de um seriado, e ele não aguenta uma aula de 50 minutos. Com 20 minutos ele já está morto. Por quê? Porque a escola não cria narrativas. Aí vale a pena vocês lerem o livro Homo Deus, que fala das narrativas, das múltiplas narrativas, tá? Quem conta a história. Por exemplo, como você chama, Marcos? Como você chama? Marcos, vou contar uma história. Eu vi a Mariô. Era um motel, estava ali perto do motel. Quando você começa a fofocar a vida de alguém, sala de professor, na empresa, todo mundo já para ouvir. Todo mundo gosta de uma história. Os macacos fofocam. A fofoca dá identidade para você, porque se ninguém fofocar nada de você, você não existe numa comunidade. E a fofoca, pessoal, é o que estimula o pensamento. A fake news, o que é? Uma grande narrativa, uma grande fofoca, né? A escola, então, quando fofoca, ela tem que ir para o mundo, ela tem que buscar novos contextos. Me falam o tempo, por favor, que se deixar eu falo, né? Então, a escola precisa ir para o mundo, a escola precisa entender o mundo, romper com o modelo iluminista. Usando elementos do iluminismo, é fundamental romper com o iluminismo. O mundo pós-moderno quer romper de tal monta com o iluminismo que nega a ciência. Por isso que a gente está vivendo esse mundo onde ninguém acredita em ciência, porque é uma crise da modernidade, é uma crise do iluminismo. E esse jovem viajante, né, ele vai para qualquer lugar, ele começa a entender o outro mundo, ele abre possibilidades para o mundo, tá? Que pode estar na sala da casa dele, via internet, né? Via cultura digital. Então a gente só vai formar um agente criativo quando ele romper esses modelos, quando ele romper os preconceitos dos mais variados. O mundo conservador, ele quer acabar com a diversidade porque ele tem medo da diversidade. Uma das primeiras coisas que aconteceu no governo atual foi acabar com a Secretaria da Diversidade do MEC. Por que se fala mal do índio? Por que se fala mal das minorias? Porque é um conceito, é um valor. Esse outro me assusta, esse imigrante me assusta. Só que a inovação só ocorre quando a gente mistura as coisas. Vou acelerar aqui. Mistura as coisas e produz novas linguagens. Os meninos estão sedentos por linguagem, tá? Então os meninos estão produzindo vídeos, os meninos estão produzindo podcast. A escola tem que trazer isso, tem que trazer as linguagens, ampliar as conexões. Se não ampliar as conexões, pessoal, os modelos ativos têm a ver com isso. O que eu falei para vocês?
a ação gera imaginação e criação. Por que as reformas falam tanto em ativo? Porque é isso que vai criar gente pensante. Os modelos ativos, os makers, os hands-ons, tudo tem a ver com essa ideia de ação. As narrativas, o projeto, o tema, a solução de problemas, todos são elementos, enredos para a narrativa. Narrativa, modelos ativos, modelos sistêmicos, competência, que é a capacidade de resolver problema. Eu queria tanto entender como é que é esse laser aqui. Descobri. Então, olha, o que é essa história de habilidade, né? É que a escola não sabe fazer. A habilidade é a capacidade de resolver problemas. Só que para resolver problema, o que as escolas de negócio Harvard faz? Cases. Nós não temos cases, a gente não traz um monte de problema, um case, uma narrativa, para os meninos se movimentarem dentro dessa narrativa. Então, para que a gente trabalhe, competência é a capacidade de ter habilidade, né? Destreza manual, intelectual, saber o conhecimento, ter valores. Esse cara poderia matar essa pessoa se fosse o Fernandinho Beiramar, por exemplo. Vou deixar ele morrer, né? Ou se ele vai ficar vegetativo. E a partir da experiência você gera destrezas cada vez maiores. Então, a habilidade é a capacidade de resolver problemas. O problema é que a escola não sabe trabalhar problemas. Ela sabe trabalhar a fotossíntese, a escravidão, os conceitos, mas não problemas. Então, para que a gente forme gente criativa, os próximos anos a gente vai ter que compilar cases, como faz a Harvard Business Review, como faz as escolas de negócio hoje em dia. E aí, são muitas as competências, né? A Base Nacional Comum começa com 10 competências. Eu botei algumas de outras, do Tony Wagner. Colaboração, solução de problemas, pensamento crítico, curiosidade e imaginação, liderança por influência. O que é uma empresa hoje moderna? Você não superestrutura a empresa, você inspira as pessoas e dentro de um evento probabilístico em torno daquela inspiração, as pessoas põem o seu tempero e caminham em direção à inspiração. Empresas hiperestruturadas, elas vão viver mais um tempo, mas daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, que a gente não sabe qual, 20, 30 anos, elas vão tender a desaparecer. Quanto mais liberdade a gente der para as pessoas e quanto mais inspiração dentro de um propósito, mais essas empresas vão avançar. Qual orgulho que as pessoas não têm de trabalhar no Google? Qual orgulho que elas não têm de trabalhar na Apple? Porque é pura inspiração. Então, empresas, essa liderança por influência tem a ver com inspiração. Bom, e empreendedorismo, comunicação, saber falar, acesso e análise, data telling, contar a história a partir de dados, criar narrativas a partir de dados, né? Uma reportagem da Folha de algumas semanas atrás mostrou como evoluiu a economia no Brasil nos últimos 30 anos a partir do patrocínio que existia nos times de futebol. Teve um período que era só banco, teve um período que era só tecnologia, teve um período que era só empresa de software, enfim, então 4, 5 períodos. Olha que sacada desse analista. Construiu narrativas a partir do tipo de empresa que investia no patrocínio. Vou acelerar. Quem está vendo um coelho aqui? Levanta a mão. Quem está vendo um pato? Quem está vendo um pato e coelho? Quem é cego? Eu narro, né? Então, se você olhar aqui, o que é uma aula invertida? Eu dou um texto, ou um pato e coelho, e as pessoas vão para casa e estudam e interpretam o pato e coelho. E aí, quando vem para a sala de aula, em vez de eu falar o que é pato, o que é coelho, as pessoas começam a conversar e falam assim, eu vi pato, eu vi coelho. E aí um fala, me ensina o que é pato, me ensina o que é coelho. Me ensina o que é uma velhinha, me ensina o que é uma mocinha. Quem viu uma mocinha aqui? Levanta a mão. Quem viu uma velhinha? Por favor, falem entre vocês, expliquem entre vocês se vocês estão vendo. Qual que é o tempo? Meninos, essa é a aula invertida. Não é por moda que a gente faz aula invertida, pessoal. Por quê? Porque quando eu sou professor de pedagogia, dou um texto de Piaget. O Piaget como você chama? Que a Silvia viu, é diferente do que Piaget que a Daniela viu. Imagine uma sala de muitos Piagets, e todo mundo conversando ao mesmo tempo, e enxergando múltiplas possibilidades piagetianas. Aqui está a velhinha, isso aqui é um queixo, isso aqui é um narizinho, isso aqui é um olho. Aqui está a mocinha, uma pin-up, isso aqui é o queixo dela, é um narizinho bem pequenininho, aqui é o queixo, vou cair, quase.
Agora, às vezes a aula invertida não funciona, pessoal, sabe por quê? Porque às vezes é muito complexo o texto. Quem está vendo aqui uma mulher nua? Levanta a mão, por favor. Quem está vendo uma mulher nua? Às vezes todo mundo vê a mesma coisa, significa que ninguém entendeu nada. Pediu para ler um texto do Foucault, não entendi nada. Ninguém é capaz nem de debater. Só que por isso que é legal ter professor, porque eu estudei antes. E isso aqui não é, vocês são tudo pervertidos, viu? Tem mulher pelada nua, aqui são 2 meninos, 2 pessoas fazendo assim, ó. Sabe? Viram? Essas coisas chamam paradigmas. A gente enxerga o mundo a partir de modelos. Como vocês são tudo pervertidos, vocês só vê mulher pelada, né? Homem pelado, nudes, essas coisas, né? Então é meio Niemeyer. Então é fundamental a aula invertida, é para que a gente traga uma rede conceitual gigante numa sala de aula e que todo mundo consiga ver formas diferentes. O ponto de vista é fundamental. Clica para mim, por favor. Daniela, Clis. Onde eu vejo sim, você vê não. Onde eu vejo não, você vê sim. Todo mundo que vinha assim no meu Facebook, que era Bolsonaro, eu eliminei. Então, o que acontece? Ou o contrário, pode ser Haddad, eu não gosto do Haddad, elimina. O Brasil não sabe trabalhar dialética, não sabe trabalhar ponto de vista. Conversa com um argentino, vê como eles são chatos. Tem algum argentino aqui? Você? O argentino, ele é muito legal porque ele é chato. Porque ele sempre se posiciona. Ele sempre argumenta. Tem uma hora que você fala, não quero saber, o Pelé é melhor que o Maradona, chega! Por quê? Porque eles são formados para a dialética, para a discussão. Não é a dialógica freiriana. A dialógica freiriana é linda. Você fala, eu falo, ai que bacana, gostei, te respeitei. A dialética hegeliana é muito mais sacana. Exige que saiam sínteses. Tese, antítese, síntese. As sínteses são fundamentais para a criação, tá? Por isso que os argentinos têm prêmio Nobel e Oscar, e a gente não tem nada. A gente tem, sei lá, o Waltraub, como ele chama, alguém. Aí, pessoal, a diversidade é fundamental para criar uma sociedade criativa. Os pontos de vista das pessoas são fundamentais. Respeitar, entender, tentar entender. Às vezes, uma ideia, você está com uma ideia, alguém fala uma coisa, você não concorda. O Janete, eu gosto muito o Janete, outro dia, estava falando do Mangabeira Unger. E ele estava apontando que as ideias do Mangabeira Unger não trazia ecologia. Ele fez uma séria crítica. E ele falou, eu gosto tanto do Mangabeira que eu acho que se eu apontar essa ideia, melhora a ideia do Mangabeira. Então, quando a gente pensa que o outro está trazendo uma coisa para a tua ideia, você fala, putz, não tinha pensado nisso. É só na diversidade que a gente vai construir uma sociedade criativa, uma escola criativa. Está cheio de executivo que tem que fazer curso, porque não entende a cultura chinesa. As escolas de elite, elas são homogêneas, elas não trazem diversidade. É todo mundo branco, classe média alta. E aí, pessoal, sem essa heterogeneidade, você não consegue criar, porque você é monolítico e dogmático. As escolas de elite, elas têm que abrir espaços, no mínimo 20%, não porque elas são cristãs e querem entrar para o céu, porque o mundo contemporâneo exige diversidade. Porque o mundo contemporâneo é global, porque ou é uma conexão digital, ou os meios de transporte te levam em 9 horas, 10, 12 horas para o Japão, 24 horas. E esse executivo não sabe trabalhar o outro. É por isso que a gente vê um presidente vendo um japonês e fala, oh, pequenininho, né? Por quê? Porque não está acostumado com a diversidade. Criação exige diversidade. E essa sala de aula aqui, ó, olha essa sala de aula contemporânea diversa. A Tabata com o Kim, a Alexandria Ocasio, que é a deputada de super esquerda do Partido Democrata norte-americano, a Greta Thunberg, que é a menina da ecologia que está vindo lá para os Estados Unidos, a Kate Bosman, que foi a menina que fez o algoritmo do buraco negro, o hipster, as meninas do Pussy Riot, que enfrentaram o Putin. Essa é a sala de aula legal, e a nossa função como professor é deixar fluir, a nossa função é deixar fluxos, né, para que gere criatividade, diferentes pontos de vista.
E é nesse fluxo, quando a gente pega gente de diferentes campos, aqui tem os hipsters, a moçada do reggae, a moçada do funk, a moçada do skate, os meninos yuppie. Quando a gente faz essa mistura que dá inovação. Geralmente, quem inova, pessoal, quem cria, é quem vem de fora do paradigma para dentro. Imagine o seguinte, vocês são todos educadores, mas um de vocês adora cinema e anda com a turma de cinema, e também anda com a turma de educador. Vocês trazem conceitos do mundo do cinema para a educação. Você fala, nossa, um plano de aula parece um script. Mas um plano de aula é muito do professor para a disciplina. Um script, o que, que é? Sai de mim para o cenário e para os atores. E eu acho que é muito melhor trabalhar script, que eu aprendi com o meu amigo de cinema, do que plano de aula. Quando você transita em diferentes núcleos conceituais, culturais, você poliniza o seu núcleo original. E para de fazer 70 mil provas no final de semana, vai no teatro, vai no cinema, vai num congresso de marketing, vai num congresso de dramaturgia, vai num congresso de poesia. É nessa movimentação que você vai gerar uma sociedade criativa, uma escola criativa. Quanto mais especialista você for, menos criativo você é. E aí eu sempre boto essa ideia, porque a gente tem que criar toda essa movimentação, pessoal, é para fazer uma sociedade mais distribuída. Uma sociedade com uma distribuição de conhecimento, uma sociedade onde não haja pobreza. É fundamental romper os modelos ilhados de conhecimento, por exemplo, o Vale do Silício, a gente só fala do Vale do Silício. O conhecimento tinha que ser espalhado, tudo tinha que ser Vale do Silício, todos os lugares. E mais, o Vale do Silício só é importante não por conta do silício, por conta da inteligência que a gente coloca no silício. O Brasil está fazendo um movimento muito ruim, neoextrativista. Ai, tem que abrir o terreno lá dos índios, as terras dos índios, porque tem minério. Vamos vender minério e vai gerar riqueza. Às vezes não é maldade, é um modelo paradigmático, pré-colonial. A gente vai acabar com o pau-brasil. Mesmo o governo anterior tinha essa ideia do pré-sal. O combustível fóssil é uma coisa atrasada. O verdadeiro pré-sal de uma nação é a educação. Não é o pré-sal, né? Então a gente tem que pensar numa sociedade criativa distribuída, onde a distribuição se dá na renda e no conhecimento. A sociedade do conhecimento é distribuída. A sociedade criativa é desse jeito. E aí a história da dialética que eu falei para vocês. O Marx batendo um papo com o Adam Smith, teórico. O Marx lia Adam Smith, adorava o Adam Smith. Gostava tanto que o livro dele chama O Capital, não é O Social, né? E aí, o que é síntese? O Marx dizia o seguinte, olha, os trabalhadores, sempre o Hegel diz que tem que discutir a mesma categoria. Não adianta você botar, sei lá, o Wesley Safadão para discutir com o Marx, não, aí não dá, né? A mesma categoria é produção aqui. O Marx dizia, esses trabalhadores estão sofrendo muito e tem gente ficando rica. Eu proponho uma síntese, que é o comunismo. O trabalhador é dono de todos os meios de produção, ninguém fica bilhardário, mas ninguém é pobre. O Adam Smith fala assim, olha, o que eu acho é o seguinte, o empresário vendeu a casa dele, e ele está arriscando. Se não der certo, ele vira um homeless. Eu até acho que o trabalhador está sofrendo, mas eu proponho que você faça uma agência reguladora do capitalismo. São dois tipos de síntese. Mas ela é legal porque os dois estão conversando. A gente não vai fazer uma democracia no Brasil se a gente continuar nesse modelo dicotômico. E a raiz está na escola. A escola não sabe trabalhar dicotomia. Porque a família não vai trabalhar. A família é um núcleo dogmático. Defende as ideias dela. É na escola que a gente vai criar. E as escolas privadas, elas se pelam de medo de trazer dicotomia. Mas como eu vou discutir aborto? Como eu vou falar do Marx? Como eu vou falar do Capital? Por quê? O que a família vai pensar. A gente não vai fazer uma escola criativa se você não fizer uma escola da família. Porque se você não construir a ideia de diversidade, ponto de vista, você não forma um trabalhador num mundo onde não tem emprego. E aí, pessoal, temos que explicar isso para as famílias. O que é? Aqui eu estou falando da cultura popular e da cultura erudita. E aí você pode desafiar os seus alunos a fazer, isso é a síntese. O Facebook do Darwin, né? Olha os amiguinhos do Darwin, que lindo, olha que coisa bacana. Como um museu holandês fez o Facebook do Rembrandt. Clica para mim, Dani, por favor.
Vai usar o WeTransfer para fazer. Vou acelerar porque já estourou meu tempo. Mas veja, isso é uma relação dicotômica. Cultura pop, cultura erudita, para você fazer uma síntese, tá? Agora, a gente está vivendo uma sociedade, vou acelerar, vocês vão ficar tudo com vontade de ver a palestra, mas não tenho tempo. A gente está vivendo esse mundo VUCA, né? Que é esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? A gente precisa trazer o mundo VUCA para a escola, tá? Porque se a gente não entender esse mundo, vai acontecer o que aconteceu com a Kodak, com a Blockbuster. A gente vai desaparecer. Cada vez mais as pessoas não querem ir para a escola. E o mundo muda muito rápido. Quem teve aqui um telefone Nokia? Levanta a mão, por favor. Quem teve um telefone Nokia? Quem tem um telefone Nokia? Levanta a mão. Às vezes usa como peso de porta, né? Ele usa como peso de porta. Então, olha, pessoal, a gente está vivendo esse mundo, né, que está entrando para a 4ª Revolução Industrial. O Brasil não está preparado para a 4ª Revolução Industrial. Hoje saiu um artigo muito legal na Folha, mostrando como a economia criativa brasileira, a indústria criativa brasileira, decresceu 30%, 40% desde os anos 80. E aí a pergunta, né, quando é que vem essa 4ª Revolução Industrial para o Brasil? Próxima 4ª Revolução Industrial. Então, a gente ainda está na Revolução Industrial. Lembrando das 4 revoluções que a gente teve, a da máquina, do tear mecânico, da eletrificação, do chip e, agora, do algoritmo. E, para terminar, a gente tem um exemplo da cidade de Detroit, que é o modelo antigo, né, da indústria, e do Vale do Silício. E Detroit está acontecendo uma coisa muito legal. Os grandes depósitos de Detroit estão virando ateliês de artista. Aquela cidade extremamente violenta e extremamente decadente está dando espaço para depósitos para espaços de artista e ateliê. A escola tem que seguir esse modelo. A escola não pode mais seguir o modelo de fábrica, que comecei falando. Ela tem que ser o modelo de ateliê. E, para terminar, a 4ª Revolução Industrial é a revolução do algoritmo. E o que é algoritmo? Algoritmo são regras, são regrinhas. Uma receita de bolo é um algoritmo. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas PowerPoint, as pessoas Word e as pessoas Excel. Só. São 3 tipos de pessoas no mundo, tá? Pessoa PowerPoint, se visse um aperto de mão perfeito, viria desse jeito. A pessoa de humanas, que é Word, viria desse jeito. Estabelece um contato visual completo, uma saudação verbal adequada. O sorriso do Shane é o do George Clooney, que é totalmente perfeito. Toda vez que eu tento dar o sorriso do George Clooney, sai Wesley Safadão, né? E aí, pessoal, a pessoa Excel descreveria desse jeito o aperto de mão perfeito, onde o E representa o contato visual, 1 é nenhum, 5 direto, V é a saudação verbal, 1 é totalmente inadequado, 5 totalmente adequado, e assim por diante. Esse é um algoritmo algébrico. Então, o algoritmo, tudo está sendo transformado em algoritmo, pessoal. Tudo. E nesse mundão, os empregos estão desaparecendo, até os robôs estão procurando emprego, porque o robô agora é um algoritmo, né? Está terminando já. Vamos acelerar. Qual que é a função do professor? Ele funciona como curador desse mundo cheio de informação. Ixi, até desligaram aqui. Nesse mundo complexo, né? Que é essa confusão, e que a função da gente, além de criar, estimular a criação, é dar significado, tá? E é isso. Terminando a minha fala assim, desculpa de estourar. Obrigado, pessoal.